Shalom. Desejo uma ótima noite, segundo dia de Sukkot, né? Espero que tenham tido um primeiro dia de bastante paz, tranquilidade, de meditação principalmente, né? E era para eu ter feito isso, né, que estou fazendo agora, há uns 2, 3 dias atrás, porque eu sei que muita gente estava por praticar pela primeira vez, né? Essa festa tão importante, Sukkot, Tabernáculos, a última festa colocada por Yahu, né? Do ano, no 7º mês. Que começa no dia 15, né, do mês 7, que é um Shabat, lune solar. Eu não vou me ater aqui a ensinar, a ficar lendo textos, né? Na verdade, eu vou estar falando como que para nécios, que na verdade é o que eu estarei fazendo mesmo, né? É muito raro você encontrar alguém que realmente entenda, que realmente já saiba o significado, né, das festas, o significado de tudo isso, porque há muito tempo, muitas pessoas, né, muitas, quando eu digo, são praticamente todas, passaram, né, a negar a lei. Uma vez que se nega a lei, se nega também as festividades. Por pura falta de conhecimento, né? Como diz nosso pai, meu povo morre por falta de conhecimento, né? Então eu vou falar numa linguagem que tanto aquele que é erudito na palavra, como aquele que começou ontem, possa entender. Então, meus irmãos, nós sabemos que quando o nosso povo saiu do Egito, né, da escravatura, ele foi dado a ele, né, aquele mês como o primeiro mês do ano. Em outras palavras, né, dizer que os 7 dias da criação perduraram até os dias de hoje, e tudo isso é tudo mentira, né? É tudo papo furado. Quem gosta muito de falar isso, né, são os chatos dos adventistas, né? Mas é uma mentira muito grande, né? Eu vejo as coisas da seguinte forma, como diz Tiago, né? Se você vê alguém falando alguma coisa e essa coisa ela é verdadeira, e logo em seguida você a vê proferindo mentiras, eu acho que as mentiras desqualificam aquela verdade que foi dita. Claro que Shaul também diz, né? Escute tudo e guarde o bem. E assim nós vamos aprendendo. Quando foi instituído que aquele mês seria o primeiro, foi instituído também as 7 festas, as 7 solenidades de Yahu. Não existem mais do que 7. As que a gente vê nossos primos de Arudim praticando são festas humanas. São festas criadas pelos próprios homens, né?
A começar da festa da lua cheia, que nós até não contamos como dia de trabalho, não porque nós façamos festa, mas porque para não perdermos a contagem do tempo. Uma vez que tanto Saul, David, Salomão, Jeroboão e aí por diante guardaram assim. Mas isso é uma outra história. Então falemos das festividades de Aú, das quais nós estamos hoje participando da 7ª festa desde ontem ao pôr do sol. Ou seja, hoje já é o 2º dia. Então, o dia de ontem, ele foi um Shabat, do dia 15 de lua cheia, e também o primeiro dia da festa vulgarmente chamada de Tabernáculos, que na verdade se chama Sukkot, né? O que acontece? O porquê, né, dessa festa? Existem alguns porquês, tá? Eu vou ler aqui, na íntegra, Levítico 23, onde nós podemos encontrar esse mandamento, para que nós possamos entender de uma vez por todas como funciona. Eu peço perdão àqueles irmãos que estudam conosco, mas eu não estava podendo nem falar. Aliás, eu estou falando com dor. Um dente me inflamou aqui, e com essa inflamação, a língua de tanto raspar criou machucados, e para comer é difícil, para tudo é difícil. Mas tudo bem. Estamos aí, né? Como disse a Shaul, a misericórdia dele já nos basta, né? Eu poder estar aqui falando, para mim, já é uma grande bênção. Perdoe-me pelo atraso. Então, nós vamos abrir nossas Bíblias em Levítico, capítulo 23, o Aikra, a partir do versículo 34, onde nós vemos assim: fala aos filhos de Ashuru, veja bem, aos filhos de Ashuru. Se você não é filho de Ashuru, se você se sente um gentil, não é com você que está sendo falado, tá? E outra coisa, filho de Ashuru não é apenas aqueles que são filhos da tribo de Judá e Yahudá, que são os tais judeus hoje. Não. A nação Yashuru é composta por 13 tribos. Então diz assim: fala aos filhos de Ashuru, dizendo: aos 15 dias deste mês, né, no mês 7º, será a festa dos tabernáculos, ou Sukkot, a Yahu, por 7 dias. Observem, o 15º dia em todos os meses é o segundo Shabat do mês. Então, preste atenção como que começa a explicar como praticar essa festa. No versículo 35, nós vemos assim: ao primeiro dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Por quê? Porque é um Shabat. No Shabat nós sabemos que nós não fazemos trabalho servil, de nenhum tipo. Na verdade, deveriam ficar cada um com a sua família em sua casa. Tá? Então, a partir desse 15º dia, ele diz assim no 36:
7 dias oferecereis ofertas queimadas a Yahweh. Essas ofertas queimadas já não estão em vigor. Estarão novamente no milênio, vocês vão ver depois eu mostrar. Mas nós não estamos obrigados a entregar essas ofertas queimadas. Por quê? Porque essas ofertas eram entregues aos levitas, aos sacerdotes, que as queimavam dentro do templo perante Yahweh. Mas nós sabemos que no ano 70 do primeiro século da nossa era, o general Tito destruiu o templo, destruiu Jerusalém, não havendo assim mais o sacerdócio levita. Então, estamos desobrigados de oferecer essas ofertas queimadas. Como eu disse, são 7 dias. Passados os 7 dias, ele diz, ao 8º dia, que é o dia 22, né? Porque se você contar 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Não é isso? No dia 22, nós teremos então o 8º dia. E aí vem assim, tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas a Yahweh, que é aquilo que eu acabei de falar, que não há necessidade. Dia de proibição é, nenhum trabalho servil fareis. Ou seja, por quê? Porque nós sabemos que no calendário lunisolar, os dias 8, 15, 22 e 29 são Shabat, são descanso. Então, nenhuma obra servil fareis. No 37, nós vemos assim, estas são as solenidades de Yahweh, que apregoareis para santas convocações, para oferecer a Yahweh oferta queimada, holocausto e oferta de alimentos. Observe bem, tudo isso, essas ofertas todas, entram também naquelas ofertas que não estão hoje vigorando, porque não existe mais o templo nem o sacerdócio levita. Tá? E ele diz, sacrifício e libação, cada qual em seu dia próprio, como ele estipulou. Né? No 38, nós vemos assim, além dos Shabbatot, dos Shabbat, né, do descanso, de Yahweh, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias, que dareis a Yahweh, né? Quer dizer, além de tudo aquilo que é normal, nós fazemos todo mês, né? Ele diz, porém, aos 15 dias do mês 7º, seria o segundo Shabat do mês 7º, quando tiverdes recolhido o fruto da terra, celebrareis a festa de Yahweh por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso, Shabat. E no 8º dia haverá descanso, Shabat. E no primeiro dia tomarei para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E vos alegrareis perante Yahweh, vosso Ru, por 7 dias. Bom, meus irmãos, vamos falar um pouquinho a respeito, né? Tudo bem, aqui nós vemos que é uma festa da colheita, término da colheita, todas as festas estão ligadas à colheita, né?
Já começa do Rosh Hashanah, que é o primeiro dia do ano, não esse segundo dia que os sinoístas apregou aí no primeiro dia do mês 7, né? Mas sim no primeiro mês, né? Depende da colheita, depende do fruto estar maduro, depende de uma lua que não se vê, que se chama nova. Então, se nós formos observar todas as festas, tem ligação direta com a agricultura. Entenderam? Foi assim que eu comecei a praticar as festas. Na verdade, eu primeiro entendi, conheci, aprendi com Marcos Grano o calendário lunisolar. E aí eu fui entender o que eram as festas. Porque quando se fala em festas, a impressão que se tem é de que é só sacrifício, matança de bichinhos e etc. Não. Como nós vimos aqui, nessa festa é para nos alegrarmos. É para comermos, tomarmos nosso vinho, darmos risada, escutarmos música, ficarmos alegres. Enfim. É uma festividade. Por quê? Então vamos lá. Nós temos que lembrar que a festa dos tabernáculos é uma festa para nos lembrar que durante 40 anos, porque o povo Yashuru pisou na bola, né? Yahu os manteve no deserto, morando em tendas, em cabanas. Não permitindo que aquela geração que chegou até o Tijon Sinai, né? Ultrapassasse o Rio Jordão para chegar na cidade, para chegar na terra prometida, né? Que manava mel e leite. O próprio Moshe não atravessou, indo Josué como líder à frente do povo, daquela geração, né? Mas ninguém, com exceção de Josué, um amigo e um levita da geração passada, ultrapassaram o Rio Jordão. Em outras passagens, nós vemos que nesses 7 dias é para que contemos essa história, né? Quando Yashuru desobedeceu as ordens de Yahu, e por causa disso ele foi castigado por 40 anos. Eu vou dizer uma coisinha agora que não tem a ver com o estudo, mas eu vou dizer porque eu digo isso desde 1982. Tem gente aí que diz que eu sou oportunista. Eu nunca fui dizimista, por exemplo. Eu nunca queria no dízimo. E eu comecei minha carreira como ancião da Assembleia de Jeová 2 anos depois de conhecê-los, em 1984. E lá eu aprendi isso corretamente. Que não existe dízimo. Toda aquela papagaiada de Abraão deu dízimo para Melquisedeque, e que Jacó fez um voto de que daria o dízimo, tudo isso aí é crendice. Vocês querem saber? Eu não creio nem que tenha existido Melquisedeque, a não ser como um rei. Porque dizem que ele era sacerdote, não é isso? Dizem que ele era sacerdote de um rei, o sacerdote de um Hu todo-poderoso.
Nós sabemos que o Hu Todo-Poderoso é Yahu. Se ele fosse um sacerdote do Hu Todo-Poderoso, com certeza ele teria pedido para Avraham ir para lá. Não é isso? E não para o lado contrário. Por que ele não levaria, então, Avraham, sua família, as 70 almas que viviam com ele já, quase, né? Lá. Que era a capital, né? Inclusive, 2 cidades que foram destruídas faziam parte desse reino, que foi Sodoma e Gomorra. Mas não. Observem, quando o Moshe, já voltando agora para quando chegaram no Sinai, né, depois da saída do Egito, quando Moshe subiu ao monte, ficou 40 dias. E o povo desbaratinou e construiu bezerro de ouro e blá, 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 né? E não sei quantos mil foram destruídos naquele momento. Quer dizer, até sei, mas nem vou falar. Que tem gente aí que é tão burra que não consegue entender os motivos reais do Pai, né? Acho que são mais sábios do que a Hu. O que aconteceu? Observe bem, Yahu estava formando uma nação Kadosh, que significa uma nação santa, a qual ele ia dar a terra prometida e iria ajudá-los para que tudo prosperasse. Com isso, todas as nações do mundo saberiam quem era Yahu. Observe, Yahu não faz nada porque ele te ama. Ele faz porque ele tem amor por si próprio e pelo seu nome. Quando Moshe desceu com as tábuas e viu aquela zona, né, que estavam fazendo ali, rolando de tudo, né, desde sexo até idolatria, etc., né, ele quebrou as tábuas. E nesse momento, Yahu ia destruir toda aquela nação. E Moshe pediu a Yahu: se for o caso, tire o meu nome do livro da vida, mas não mate esse povo. E como castigo, então, Yahu disse: pois então vocês vão perambular 40 anos no deserto até que passe toda essa geração. A ideia de Yahu ao formar o povo Kadosh era que todos fossem sacerdotes, que todos demonstrassem a bondade de Yahu, a misericórdia de Yahu, que todos agissem de acordo com a vontade de Yahu, para demonstrar às demais nações da terra quem era Yahu. A partir daquele momento, eles deixaram de ser Kadosh. E então foi instituído uma tribo, a dos levitas, para que então fizesse o papel do sacerdócio. E a partir daí, então, é que começa a existir o dízimo. Entendem? Aí, pastorzinho que gosta de comer um dízimo aí do povo, vai estudar, vagabundo.
E é óbvio que no ano 70, com a destruição do templo, com a destruição de Jerusalém, com o povo sendo jogado para tudo quanto é lado, acabou a instituição do dízimo. Então, observem. A partir daquele momento, nós podemos aprender muita coisa. Sabe, tem gente que vem e me diz assim, não, eu creio em João 3,16. Meus irmãos, parem para pensar um pouquinho. Em João 3,16 diz assim, porque o Deus deles amou de tal maneira o mundo que deu a vida de seu próprio filho, primogênito, para quem nele crer, obtém a vida eterna. Primeiro, você vai ler Tiago, você vai ler Anan, João, as cartas, você vai ver que quem tem parte com esse mundo não tem parte com Yahu. Porque Yahu não tem aquele papinho de que ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Não, se a pessoa peca, ele odeia também a pessoa. Isso é papinho para boi dormir. Segundo, o nosso Pai, sim, ele castiga o seu povo para que ele possa voltar às antigas veredas. É que, infelizmente, 99% das pessoas que se dizem conhecedoras da palavra nunca leram aquilo que eles erroneamente chamam de Velho Testamento. Porque senão entenderiam. – 99,9% das pessoas não sabem qual é o plano pré-estabelecido antes da fundação de tudo, da criação, etc. Pelo nosso Ru. Tudo que ocorre já estava predeterminado para que no final as coisas aconteçam da forma que foi planejado. E não é plano B, não. Yahu sabia que Adão e Eva iam pisar na bola, Adão sabia de tudo. Aliás, Yahu. Se Yahu não permite uma folha seca cair de uma árvore, se ele não quiser, ele iria permitir você, figura aí, que se julga intelectual, que se julga inteligente, ter livre-arbítrio? Se você é mau, é porque você tinha que ser mau. Se você é bom, é porque Yahu te escolheu. E ele está trabalhando em ti, não é porque você é bom. Como diz Shaul, não existe um sequer bom. Então, essa festa de Sukkot, conforme nós vemos em outras passagens, até em outros livros, é uma festa onde os mais velhos contam aos mais jovens toda a história que ocorreu com José no Egito, os 400 anos de escravatura, a libertação, né, por intermédio de Moshe, que Yahu usou Moshe,
a pisada na bola, os 40 anos andando em círculo no deserto, como castigo, pois nenhum daqueles iriam entrar na terra, não é isso? Então, lembrar as pessoas disso. Lembrar que, para fugir de Faraó, Moshe, né, apontou para o mar com o seu cajado, e o mar se abriu para que o povo passasse, engolindo a todos os cavaleiros e os carros de Faraó. Faraó estava observando apenas, ele não entrou. Isso é biblicamente comprovado. Então, todo esse esforço de Ahu para levar esse povo a circuncisão de todos eles para que eles pudessem, porque no meio também tinha gente que não era descendência de Abraão, mas para que todos pudessem ser um só povo, embora dividido em 13 tribos. Para que o povo fosse lá e pisasse na bola. Como sempre pisou e pisa até hoje. Eu vou ler um outro texto, para vocês verem que interessante. Que nós encontramos, deixa eu só ver aqui, é o finalzinho, né, aqui de Levítico 23, né, no 41 em diante, que nós vemos assim: e celebrareis esta festa a Yahu por 7 dias cada ano, estatuto perpétuo. Observe, quando nós vemos perpétuo, é porque é para sempre, mesmo quando tudo for eternidade. Quando nós lemos estatuto vitalício, estatuto, enfim, aí ele pode ser modificado. Nós temos que entender que a criação ainda está sendo feita. Ela não terminou no sexto dia. E aqui diz: estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês 7º, aos 15 dias, a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas. Todos os naturais em Yashuru habitarão em tendas. O que é ser um natural em Yashuru? É alguém que foi chamado, é alguém que pratica todas as obras da lei, é alguém que tem o espírito de santidade de Yahu, e é alguém que tem o sinal do prepúcio, que foi dado a Abraão para toda a sua descendência, que é a circuncisão. E é alguém que tem o seu coração circunciso. Não adianta vir dizer para mim que você tem o seu coração circunciso se você não cumpre as leis. Porque o coração circunciso é para demonstrar que você é humilde o bastante para fazer aquilo que Yahu quer que você faça. E não para você seguir tradições humanas das religiões.
Aí no 43 ele diz assim: para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Axuru em tendas. Aquilo que eu falei. Lembrar que eles passaram 40 anos habitando em tendas. Quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Yahu, o vosso Hu. E termina dizendo: assim pronunciou Moshe as solenidades de Yahu aos filhos de Axuru. Ok? Bom, aí você pode me perguntar, né? Tá, mas tudo mudou, porque não sei o quê, porque não tem mais sacerdócio, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Então nós vamos dar um pulo aqui. Nós vamos para Zacarias, no capítulo 14. Tá? A partir do versículo 16. Na verdade, nós vamos ler 2 versículos apenas, o 16 e o 17. Que nos diz assim: e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, observe, aqui está falando daquele ataque que irá destruir Jerusalém antes do Armagedon, antes da vinda do Mashiach. Então está dizendo que todos aqueles que restarem, porque a palavra nos diz que 2/3 da humanidade já terão sucumbido com o final dessa terceira guerra que iniciou em 2011 e nessa batalha. Tem um texto que diz, né, que nessa batalha contra Jerusalém, as mulheres serão levadas cativas, toda a riqueza deles, e poucos homens sobrarão. Então aqui diz assim: acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei dos Exércitos. E para celebrarem a festa do Sucote, a festa dos tabernáculos. Então, observe, meus irmãos, tem aqueles imbecis que dizem que essa festa não está em vigor. Só que nós vemos aqui que mesmo após a guerra do Armagedon, quando começar o milênio, quando o Mashiach estiver reinando, todos os anos, no dia 15 do mês 7, as nações terão que ir a Jerusalém. Não me pergunte como, porque não sei se são todos, se são representantes, não importa. Por isso que abrirão novos rolos, né, durante o milênio. E agora observe o que diz no 17, a profecia. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Ou seja, quando nós dizemos que não virá chuva, por exemplo, quando eu mudei para essa cidade aqui há 2 anos e meio atrás, ela estava não sei quantos anos sem chuva. Os rios secando, a água sendo dividida entre o povo, as plantações secaram. Então, quando diz não virá sobre ela a chuva, significa que haverá escassez de alimentos, significa que haverá pestes para toda nação que não enviar representantes de ano em ano. Veja que nós estamos falando de 1000 anos para participar e para adorar ao Rei dos Exércitos. Zacarias 14, 16, 17. Então, meus irmãos,
Aí alguém pode perguntar, mas espera aí, mas se já passou, né, do Magedon, já estamos restaurando, né, junto com o Yahushua, toda a terra, já estamos vivendo no reino, aqueles que são Yashuru já estarão ressuscitados ou transformados, em outras palavras, já serão eternos, como está escrito em Apocalipse 20, a morte, a segunda morte, que é a segunda ressurreição, né? Não terá poder sobre eles. Pois é a segunda morte que ocorrerá após a segunda ressurreição. Quando então as pessoas serão julgadas perante o trono branco, né? Que todo mundo acha que é agora. Não, agora está escrito, ó, quem julga o nosso povo é a palavra de Yahweh. E vai ter a festa? Vai ter o sacerdócio levita novamente? Vão construir um terceiro templo? Observe, meus irmãos, nessa festa de tabernáculos que hoje nós estamos iniciando há pouco tempo, o segundo dia, é para que nós falemos a respeito da história de Abraão, para que nós falemos a respeito da história de Yosef, para que nós falemos a respeito dos 400 anos de escravidão no Egito, para que nós falemos, né, da desobediência do nosso povo, dos 40 anos que tiveram que vagar no deserto, e assim por diante, não é isso? No milênio, nós estaremos falando desse tempo que estamos vivendo, desse tempo em que somos escravos do mundo. Nós vamos estar contando do final da Terceira Guerra. Nós vamos estar contando das pestes. Nós vamos estar contando da fome. Nós vamos estar contando dos acidentes naturais que irão ceifar muita gente, muitas vidas. Nós vamos estar contando e fomos libertos por Yahu, por intermédio de Yahushua HaMashiach, quando ao lado dele vencermos a guerra que ocorrerá no Vale de Megido, né, conhecida como Armagedon. Armagedon, desculpe. Estão me entendendo? Yahushua será o rei. Ele nunca foi, nunca será sacerdote. Ele será um rei conforme David, seu antepassado. David nunca foi sacerdote. Percebe? Existirá um local onde haverá um governo, onde estará ali situado o local onde Yahushua irá comandar toda a terra. Assim como existirá o local que é a casa de Yahushua. Assim como existirá novamente o sacerdócio levita. Então, meus irmãos, lembrem-se, isso que estamos praticando hoje, vamos praticar pela eternidade. Porque quando passar do final do Apocalipse 20, quando o Pai vier governar, que eles chamam da Jerusalém que vai descer do céu, né? E tem aí somente os adventistas, né? Creem muito nisso.
Não preciso nem dizer, né, que eu tenho assim eu prefiro um pentecostal do que um adventista. Porque o pentecostal sabe que nada sabe. O adventista acha que sabe tudo e não passa de um servo da Trindade criada pelo Papa. Quando o Mashiach vencer o último inimigo, que é a morte, e o Pai for um em todos, e o nosso Rei, ali já não haverá mais o ímpio, já não haverá mais nações ímpias, só existirá Yashuru. Nós vamos ter a festa do tabernáculo também. Para nos lembrarmos de que forma nosso Pai nos livrou de toda a loucura que será esse milênio. Que ao contrário do que alguns pensam, e falam, não, porque até os animais selvagens serão bonzinhos durante o milênio. Que milênio? O milênio não será um tempo de paz. Será um tempo de muita luta. Porque será o tempo da implantação do reino de Yahu e será o tempo da regeneração de todas as coisas. Entende? Bom, meus irmãos, eu desejo um ótimo Sukkot. Eu desejo que aqueles que são já do povo, né? Ou seja, que já têm o seu coração circunciso, e para isso é necessário, é claro, cumprir com todas as leis, senão você não pode dizer que você é circunciso do coração. Observe que quando Moshe falou da circuncisão do prepúcio, no mesmo capítulo ele diz depois, e circuncidai o vosso coração. São duas coisas completamente distintas. Mas não vem ao caso agora. Eu me despeço desejando a todos muita paz, muita alegria em mais esse Sukkot, em mais esse momento em que eu me sinto feliz em poder estar obedecendo a meu Pai, e espero que você também. Beijo na testa e no coração de todos. Shalom, shalom. Hag Sukkot Sameach significa feliz festa de Sukkot. E vamos no sono. Shalom. Fui.